Ocultação deliberada. Versão brasileira VTI Rio. Tínhamos acabado de sair da mais destrutiva guerra na face da Terra, a Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos. E tínhamos acabado de passar por isso e, de repente, de acordo com documentos, havia misteriosos objetos manobrando no espaço aéreo americano. O pesquisador de OVNIs e palestrante Robert Hastings passou 22 anos estudando o interesse dos Estados Unidos e as reações quanto aos informes sobre OVNIs. Hastings concluiu que o governo não está apenas enganando o público americano, ele está enganando a si mesmo. Não acho uma coincidência que o fenômeno tenha aumentado a sua atividade precisamente no momento da história humana em que desenvolvemos armas nucleares. Eu entrevistei 21 ex-militares da Força Aérea, associados com esquadrões de mísseis nucleares, e que referiram-se a incidentes envolvendo a presença de discos voadores. Essa teoria é baseada em parte nas experiências pessoais de Robert Jacobs, um ex-tenente da Força Aérea. Em 1964, o tenente Jacobs afirmou estar na base da Força Aérea de Vandenberg e ter visto um OVNI que o assombra até os dias de hoje. Meu cabelo se eriça só de pensar nisso, só de lembrar aquele dia. Eu vi algo que era tão estranho que mudou minha vida, meu modo de ver o universo, meu lugar e o nosso lugar nele. Em 1964, o tenente Robert Jacobs estava servindo na base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia. Ele estava encarregado de registrar em filme os testes realizados pelo Atlas F e os mísseis Minuteman, ambos sistemas de lançamento de armas nucleares. Quando você lança uma peça de equipamento de 4 a 5 milhões de dólares e essa peça explode, a quase 300 metros fora do ponto, você quer saber, acima de tudo, por que explodiu. Minha tarefa era tirar fotos com câmeras em 40 posições diferentes para cada lançamento. Em novembro de 1964, Jacobs foi designado para filmar um teste de mísseis em Vandenberg usando um novo e sofisticado telescópio desenvolvido na Universidade de Boston. Eram as lentes mais potentes já usadas pela Força Aérea. A maior lente que tínhamos em nosso M45 possuía 4 metros. Esse telescópio tinha um alcance focal de 300 metros. Você pode ver que era enorme mesmo. Tão grande que quando o míssil partiu de Vandenberg, o telescópio da Universidade de Boston fez um enquadramento, apenas os 3 motores traseiros num Atlas F preencheram um quadro. Isso a uma distância de cerca de 130 milhas náuticas. Numa missão super secreta, o telescópio foi levado de Boston a bordo de um avião Hércules. Esse é o filme real feito pela unidade de Jacobs e recentemente descoberto em seu arquivo. O telescópio era tão grande que precisou ser carregado num caminhão de container. A equipe de Jacobs assistiu o inventor do telescópio, Walter Manning, na instalação das lentes. A câmera foi instalada num ponto de Big Sur, a 210 metros do local de lançamento. Nós vimos os 3 estágios de ignição de voo. Através de nossos binóculos, víamos o que acontecia. Tratava-se de um teste de um míssil antimíssil super secreto criado para confundir os mísseis inimigos e então atingir seu alvo. A câmera estava programada para seguir o míssil automaticamente e para rodar por 6 minutos desde o ponto onde o míssil era visível. O que não sabíamos é o que iríamos registrar além do míssil. Depois que o filme foi revelado, o diretor do projeto, o Major Florence Mansman, chamou Jacobs em seu escritório e o Major Mansman não estava sozinho. Havia 2 caras usando ternos, usando roupas civis. Eles não eram da Força Aérea. Eram de outro lugar qualquer. Não se identificaram, podiam ser da inteligência do serviço estratégico. Jacobs assistiu seu filme na presença desses misteriosos oficiais. O nariz do míssil se abriu. A ogiva estava quase visível. Alguma coisa cruzou o frame. O que eu vi era um objeto circular. Era um disco voador clássico. E disparou uma espécie de raio contra a nossa ogiva. Você pode imaginar aquela coisa voando a milhares de milhas por hora. Aquela coisa estava voando e aí entra alguma coisa no quadro atrás dela e aparece dessa forma e dispara e continua seguindo assim e dispara contra desse jeito e volta pelo caminho que fez. O que exatamente o Major Mansman queria saber? Ele disse, o que foi aquilo? E eu disse, me parece que pegamos um OVNI. E ele disse, nunca diga isso de novo. No que diz respeito ao tenente Jacobs, isso nunca aconteceu.
me fizeram jurar silêncio. Me lembraram quanto à segurança, à severidade da quebra de segurança. Tive que sair. 18 anos se passaram com aquela imagem na minha mente. Depois de 18 anos de silêncio, Jacobs sentiu-se compelido a tornar tudo público. Quando ele o fez, a resposta oficial da Força Aérea foi surpreendente. A Força Aérea negou que eu tenha estado lá. Não havia um tenente Robert Jacobs na Força Aérea naquele tempo. Nunca estive na base da Força Aérea. Se eu estivesse na base da Força Aérea de Vandenberg, jamais estaria encarregado na seção de instrumentação óptica do esquadrão fotográfico, naquela base. Eles negaram que tenha havido um avistamento no lugar, eles negaram que havia um telescópio chamado BU, negaram que havia um Dr. Walter Mansman, eles negaram tudo. Nosso programa, contudo, obteve documentos que provam que ele estava na Força Aérea em 1964 e que estava encarregado da operação com a instrumentação fotográfica no Big Sur. Numa carta ao nosso programa, Florence Mansman, superior direto do tenente Jacobs e o homem presente quando o filme do OVNI foi exibido, diz: "Estou escrevendo para confirmar o que o Dr. Jacobs contou da forma que descreveu. No entanto, a maior evidência seria esse filme, que prova a existência de um evento que a Força Aérea continua a negar." A Força Aérea não vai gostar deste filme, mas não há nada que eles possam fazer, pois existe e documenta o telescópio e as pessoas que estavam lá, inclusive eu. E se houver complicação, acho que já não me importo mais. A recente abertura dos arquivos da antiga União Soviética indica que avistamentos de OVNIs em bases militares e instalações nucleares não ficaram limitadas aos Estados Unidos. Durante os anos 70 e 80, vários OVNIs foram avistados em instalações governamentais na Rússia e na Sibéria.